Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Linguística. Hoje vamos falar um pouco sobre a aquisição da linguagem. A aquisição da linguagem é aquela área de estudo, aquelas áreas de estudo que se preocupam em entender como as pessoas aprendem uma língua materna. É uma área que vem ocupando aí, né, há muito tempo já, tanto a linguística quanto a psicologia, sociologia, neurociência e outras áreas do conhecimento. E começa pela observação, não é? Você pode observar que as pessoas nascem sem a capacidade de se comunicar em língua, mas que elas inevitavelmente vão adquirir essa capacidade. Quando você observa uma pessoa adquirindo a língua portuguesa, você percebe que a aquisição é um processo gradual, né? Ela vai cumprindo etapas até chegar à forma de comunicação geral que todos nós adultos temos, né? Então ela passa por processos. Primeiro ela consegue falar apenas sons, depois esses sons formam sílabas, formam palavras, formam frases. A criança até uns 4, 5 anos de idade está se comunicando muito bem com as outras pessoas, mas você percebe que ela ainda não cumpriu todas as etapas do aprendizado da língua. E essa aquisição, ela compete ao mesmo tempo a aquisição de estruturas fonéticas, silábicas, semânticas, sintáticas. Então, ao mesmo tempo que a criança está aprendendo a produzir aquele som, ela está aprendendo também a organizar esse som em sílabas, a organizar esse som em sentenças sintáticas, está aprendendo a associar som e significado. Isso é aprendido simultaneamente. E daí as teorias que a gente tem, principalmente vindas do século XX, se dividem em dois grandes grupos, que seriam teorias empiristas e teorias racionalistas. O empirismo diz que a linguagem é adquirida, então a criança nasce sem o conhecimento da linguagem e vai adquirindo ele com o contato, né? E para o racionalismo, a linguagem é inata, quer dizer que a criança tem algum tipo de conhecimento prévio quando nasce, que esse conhecimento é ativado na hora que ela começa a adquirir a língua. Então, esses estímulos que a criança recebe para aprender a língua, eles passariam por um algoritmo interno que, que é inato, né? Porque todas as pessoas já nascem com ele, já nascem com essa capacidade de aprender língua e vão aprender associando esse mecanismo inato com a aprendizagem. E as teorias racionalistas se vinculam muito com o que a gente chama de universais linguísticos. Elas são relacionadas com teorias que interpretam que existe algo de universal nas línguas e outras coisas particulares a elas. Então, essa parte universal, a pessoa já nasce com ela, né, segundo as teorias racionalistas. O empirismo pode ser dividido em behaviorismo, ou comportamentalismo, e conexionismo ou associacionismo. A teoria behaviorista começa aí na virada do século XIX para o século XX e ela busca estudar o que a gente chama de comportamento. E comportamento é um termo muito amplo que envolve diversas coisas, incluindo a linguagem. A teoria behaviorista pode ser resumida basicamente no tripé estímulo, resposta e reforço. A pessoa recebe um estímulo e ela tem uma resposta a esse estímulo. E dependendo do resultado dessa resposta, o estímulo pode ser reforçado ou não. Aquilo que é reforçado torna-se o comportamento, aquilo que não é reforçado desaparece. A teoria behaviorista, desde Skinner, né, que foi o fundador dessa corrente, ela se preocupa em explicar a aquisição da linguagem. E desde então tem surgido muitas críticas a esse modelo behaviorista, que hoje não é aceito para a aquisição da linguagem. Entre algumas das principais críticas, nós podemos citar a ausência de relação entre estímulos e resposta. Como a gente já viu anteriormente, na língua não existe uma relação direta entre o estímulo e a resposta. Na verdade, a língua ela pode ser produzida sem a presença de estímulo externo. E no caso da relação entre o estímulo e a resposta na língua, essa relação não é direta. Você não pode prever o que vai acontecer a partir do estímulo que a pessoa recebe. As sentenças da língua também são infinitas. Então, de acordo com o modelo que eles propunham, a criança iria aprender pela imitação. Não seria possível aprender uma língua pela imitação, porque as sentenças da língua são infinitas. Então, uma pessoa nunca vai ouvir todas as sentenças, porque são infinitas, é claro,
E, no entanto, uma pessoa pode produzir qualquer sentença, a pessoa pode falar qualquer coisa que esteja prevista nas regras da língua, e essas coisas ela nunca ouviu. Então, fica difícil de explicar como funcionaria o estímulo e resposta numa relação que, além de não ser uma relação direta, é uma relação entre estímulos finitos e respostas infinitas. Além disso, o aprendizado de língua, a aquisição de língua, melhor dizendo, é muito rápido, né? A, a criança com 2 anos de idade, ela já produz infinitas sentenças na língua, sendo que ela começa a produzir sons ali com 2 meses, 3 meses, e rapidamente ela não só começa a articular esses sons, mas ela adquire a noção de significado, as noções de representação da língua, e começa a produzir sentenças, entender aquilo que foi dito, relacionar a língua com os dados da realidade, também com abstrações, enfim. Existe uma aquisição muito rápida da língua, que também não poderia ser explicado com essa relação de estímulo e resposta, pelo motivo que eu citei anteriormente, né? Ela teria que ficar esperando as coisas acontecerem para responder a elas, e não é assim que acontece. Além disso, eu coloquei aqui a diferença entre referência e significação. Outro característica dessa teoria behaviorista da linguagem é que a criança iria adquirir a língua estabelecendo relações entre os objetos e a maneira como eles são representados na língua, ou seja, entre uma coisa e a palavra a que aquela coisa se refere. Mas a língua ela não é um sistema de referência, não é um sistema de referenciação. Ele é um sistema de significação. Como eu já falei também na aula anterior, a língua ela reproduz o mundo a partir de uma lógica interna. Então a língua ela tem uma lógica própria, ela cria significados e esses significados eles guardam alguma relação com a realidade, mas não são uma imitação dela, não são. A língua não faz só referência, né? Ela é muito mais complexa do que isso. Além disso, outro dado interessante é que a criança aprende a regra antes de aprender a exceção. Então, se a criança só respondesse aquilo que que está sendo dado para ela, ela iria aprender logo de cara coisas como, por exemplo, o fiz, né, o verbo fiz. Você tem o verbo não conjugado, o verbo infinitivo fazer, e daí você tem o passado da primeira pessoa é fiz. Isso não faz o menor sentido, né? Isso aí é uma exceção a uma regra da língua. A regra seria aquela que relaciona os verbos com a sua conjugação, e nesse caso a regra não está sendo usada. Então a criança, toda vez que ela ouve fiz, ela iria aprender que aquela é a forma correta de se dizer. Isso acontece, mas antes disso acontecer, a criança já está produzindo, né, sentenças com todas as conjugações possíveis do verbo, usando as regras que ela já aprendeu, né? E daí ela vai falar coisas como fazer, por exemplo, que seria o passado de faz. E daí a gente tem essa teoria conexionista. A teoria conexionista ela também é baseada em estímulo-resposta, é uma teoria empirista, mas ela diz que a criança ela não vai repetir aquilo que ela está ouvindo, mas sim ela vai conseguir internalizar regras de acordo com aquilo e por meio de um algoritmo, né? Então, o conexionismo, ele estuda muito a relação entre input e output. E daí você pensa, é a mesma coisa que estímulo e resposta, né? Mais ou menos, porque o conexionismo vai dizer que a criança recebe um estímulo e ela processa esse estímulo a partir de um algoritmo interno e ela produz uma resposta a isso, que não é necessariamente uma repetição. Na verdade, ela não é uma repetição, né? Então, eles dizem, a aprendizagem não se dá por imitação, por aqueles motivos que a gente já viu. Mas, na verdade, ela seria um processamento desse dado. Então, ela vai ampliar esse dado. Mas essa teoria ela também não responde muitas daquelas questões que a gente colocou ali. Então, vem posteriormente, ainda início do século XX, a gente tem o desenvolvimento das teorias racionalistas de aquisição da linguagem. A gente pode dividir as teorias racionalistas em dois grandes grupos, que são o inatismo
e o construtivismo. E a diferença básica entre esses dois tipos é que o inatismo ele considera que a aquisição da língua é um campo à parte das teorias do aprendizado, do desenvolvimento e da cognição, enquanto o construtivismo diz que a língua é simplesmente uma parte da conexão. Então, as teorias construtivistas, que vocês provavelmente já conhecem aí da disciplina de psicologia do desenvolvimento, elas vão tentar explicar como funciona o aprendizado dentro do desenvolvimento humano, ou melhor, elas vão tentar explicar como funciona o desenvolvimento humano, e dentro dessa teoria eles vão conseguir explicar como vai funcionar o comportamento, o aprendizado e a aquisição da linguagem. Enquanto que o inatismo diz que enquanto existe todo esse processo cognitivo, processo de desenvolvimento da cognição, né, pensamento, aprendizado, vai existir uma outra área do cérebro que vai se desenvolver e que está relacionada com a aquisição da linguagem. O principal exemplo que a gente tem de teoria inatista é o gerativismo. O gerativismo tem a sua própria teoria da aquisição da linguagem. E dentro do construtivismo a gente tem como principais correntes aí o cognitivismo, do Piaget, e o interacionismo, do Vygotsky. Então, o que o gerativismo diz? O gerativismo diz que existe um órgão da mente humana chamado DAO, Dispositivo de Aquisição da Linguagem. Esse dispositivo, ele vai articular o que é inato, que eles chamam de gramática universal, com o que é aprendido, que é a língua materna. Então, a criança nasce com um ferramental linguístico poderoso que contém potencialidades de regras a serem usadas na língua. Então, ela vai receber o estímulo, né? E daí ela vai interpretar aquilo como sendo pertencente a algum tipo de classificação mental que ela já tem, e com isso ela vai gerar as regras da língua. Então, a gente tem como input, né, sempre o que a criança está ouvindo, que é a realização da língua, né, o desempenho, né, nos termos do gerativismo, e isso vai passar por esse dispositivo de aquisição da linguagem para gerar um output que são as regras da língua e não as sentenças. Então, a criança não está imitando o que ela está ouvindo, ela está adequando aquilo que ela ouve com regras que ela já tem internalizadas. Isso é parecido com o que a gente vai ver também nas teorias construtivistas e interacionistas, com a diferença que não teria esse componente da gramática universal, né? Em sim esquemas mentais que a criança vai formando e reformulando o tempo todo. Então, o dispositivo de aquisição da linguagem seleciona as regras que funcionam na língua materna. Então, a criança já, já tem internamente esse conhecimento de quais poderiam ser as regras da língua. Então, ela vai utilizar determinadas regras e, com isso, vai cristalizar nela o entendimento dessas regras como sendo pertencentes à sua língua materna. E veja bem que ele não está falando também de vocabulário, por exemplo, ou de som, isso tudo também faz parte da aquisição da linguagem. Mas o mais importante é aprender as regras. Isso explica por que que o aprendizado é tão rápido. A criança aprende primeiro as regras e daí ela passa a empregar essas regras com o vocabulário que ela tem, que inicialmente é um vocabulário muito pequeno, mas ela vai ampliando. E o dispositivo da aquisição da linguagem, ele também articula o que eles chamam de estrutura profunda e estrutura superficial. Então, basicamente, a estrutura profunda seria essa potencialidade da língua que existe na mente. E a estrutura superficial diz respeito àquilo que emerge, né, na fala da criança como competência linguística, como o conjunto de regras que ela adquiriu, ou melhor dizendo, que ela selecionou para a sua língua materna. Por outro lado, o cognitivismo vai dizer que existem estruturas cognitivas universais, e a questão da linguagem seria uma consequência do desenvolvimento dessas estruturas. O cognitivismo é uma teoria proposta e desenvolvida principalmente por Piaget, né, que hoje em dia é bastante prolífica aí, mas que tem base inicialmente nos estudos de Piaget, meados do século XX. Para Piaget, o desenvolvimento ele se dá em etapas. Ele enumera estágios do desenvolvimento com características próprias de cada estágio
e com determinados conceitos que precisam ser desenvolvidos ou precisam ser superados. E daí Piaget, ele observando o desenvolvimento, né, da cognição da criança, do comportamento e da língua da criança ao longo do tempo, ele percebe que existem, para aquisição de linguagem, existem dois pré-requisitos, que seria o conceito de permanência do objeto e o conceito de representação. A criança não nasce com essa capacidade de representação e de permanência. A partir do momento que ela adquire isso, ela passa a adquirir língua, porque a permanência do objeto diz respeito à criança entender que algo existe ou não, independente dela observar. Então, um bebê, ele, ele vê algo, né? Por exemplo, ele vê um brinquedo, então ele entende que aquele brinquedo está ali, né? Mas se você tirar o brinquedo de perto e ele não puder ver, então ele vai interpretar que aquilo deixou de existir, né? Então ele não vai entender como sendo algo que saiu de perto dele porque ele tem a visão egocêntrica, né? Ele tem a visão de que as coisas se dão em função dele. E daí, para você conseguir ter a formação da língua, você precisa primeiro abstrair essa permanência do objeto, né? Então você precisa entender que não existe só aquilo que você vê, aquilo que você toca, né? Mas você consegue abstrair essas informações. E daí vem a representação. Você passa a representar uma coisa como sendo outra, toma uma coisa por outra. E assim funciona na língua também com o processo de significação, porque você teria uma palavra, um conceito, uma ideia, uma frase representando coisas. E essas coisas não estão presentes, né? Elas estão presentes na sua imaginação, na sua cabeça. O que é interessante dessa teoria é que ela busca articular realmente a aquisição da linguagem com outros processos pelos quais a criança está passando enquanto ela adquire a língua. E por fim, a gente tem o interacionismo, né, que foi proposto, ou melhor dizendo, foi desenvolvido por Vygotsky também nesse período, meados do século XX, e por outros pesquisadores a partir dele. E o interacionismo, diferente das teorias anteriores, que vão colocar muito essa coisa da interação da criança com a língua, com as regras, com os objetos, ele vai colocar que a língua é primordialmente um fato social. Então, a aquisição da linguagem, ela se dá de uma forma parecida com essas outras teorias racionalistas que a gente viu, só que o Vygotsky, ele foca muito no aspecto social. Então, a aprendizagem da língua se dá pela interação social. Assim como o cognitivismo, ele vai dizer que existe uma fase pré-linguística, mas essa teoria é tão focada na língua como um fato social, que é ocasionado, que é adquirida pela relação social, que eles falam também em termos de uma fala pré-intelectual. Então, ao contrário do cognitivismo e do gerativismo, a língua não é fundamentalmente um fenômeno cognitivo, mas sim social. Então, a partir do momento que a criança nasce, ela está interagindo com as pessoas e daí ela começa a formar a sua linguagem a partir daí e ela chega num estágio chamado de fala pré-intelectual. Quer dizer, ela já tem alguma habilidade comunicativa, ela está empregando isso na interação com as pessoas, isso vai ser usado na aquisição da linguagem, mas ela não faz a relação entre o cognitivo e o linguístico, né? E daí o interacionismo também vai colocar aquela questão que a gente disse anteriormente da nomeação e significação, dizendo que a criança vai formar a nomeação e em seguida a significação. Então ela tem primeiro uma fala que é não intelectual, depois ela passa a nomear as coisas e aquele aprendizado bem mecânico, né? E daí ela começa a formar as estruturas mais abstratas e a significação. Isso tudo corresponde com fases do desenvolvimento de escrita, segundo a teoria interacionista, e que conformemente com alguns desenvolvimentos que a criança vai ter, desenvolvimentos sociais, cognitivos, interacionais, emocionais, ela vai ter ao mesmo tempo esse desenvolvimento linguístico também. Então, a partir do momento que ela começa a ter um pensamento abstrato, começa a fase que o Vygotsky chama de fase de conta, né? Ela começa a representar o mundo, então ela começa a ter um sentido de significação e isso amplia o uso linguístico dela enormemente, né? Ela começa a ter o desenvolvimento da língua propriamente dita.
Bom, essas aí foram algumas teorias, né? Foi só um apanhado geral sobre algumas delas. A questão da linguagem é uma área muito forte hoje em dia, né? Existem muitas outras teorias que não essas, teorias que vieram a partir dessas também, e que conseguem, inclusive, fazer a interface com outras ciências, né? Com a psicologia, com a biologia, porque isso é necessário para a gente conseguir entender realmente como a língua funciona. E eu deixei como referência aí do Manual do Fiorin, esse livro de aquisição da linguagem, que fala um pouco sobre essas teorias que eu mencionei. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê numa próxima. Eu sou Pacífico e até mais.